Seja muito bem-vinda à mentoria Você é Capaz, uma nova jornada com Deus. Fico muito feliz de poder te ajudar nessa nova etapa da sua vida. E eu sei que você já está cansado e achando até que não tem mais solução para tudo isso que você tem sentido. Mas eu quero te trazer as boas novas. Eu, você e Deus somos maioria. E nós estamos diante de um Deus que é médico dos médicos. Ele ainda faz o impossível. E para isso, eu quero te convidar a entrar no nosso grupo de WhatsApp, porque eu quero te acompanhar de perto. Eu não quero só tratar os sintomas, tudo que você tem sentido. Eu quero que você descubra a verdadeira causa do porquê que você está sentindo tudo isso. O que aconteceu na sua vida que, de repente, você começou a não se conhecer mais, a ter atitudes que outrora não fazia sentido você ter. Então vamos lá? Vamos descobrir o que você tem de verdade? Eu quero poder ser um canal de bênção na sua vida. Eu vou ser, em nome de Jesus. E eu espero poder ouvir o seu testemunho de como Deus transformou a sua história nessa nova jornada. Você sabe realmente diferenciar o que é depressão e ansiedade? Ou uma tristeza comum? Porque nem tudo é depressão. Às vezes, é só falta de vitamina. Nem tudo é falta de vitamina. Às vezes é ansiedade. Nem tudo é ansiedade, nem falta de vitamina e muito menos depressão. É batalha espiritual. Por isso eu vou falar das três para que você possa se identificar e analisar o que de fato você tem. E vamos começar com ansiedade. A ansiedade é a preocupação excessiva do futuro, tornando assim os pensamentos um pouco mais acelerados e fazendo com que você tenha medo de situações cotidianas. Eu quero te falar algumas situações que podem desenvolver essa ansiedade em você. Alguma dessas situações é cobrança excessiva no trabalho. Sabe aquele momento que você está sempre na pressão, alguém sempre te pressionando? Outra é cobranças em casa. Sempre tem alguém assim mostrando seus erros, falando que você não pode, que não é dessa forma, que você não tem capacidade. E quando você escuta muitas palavras de pessoas lhe repreendendo, falando que você está fazendo errado, está falando errado, está agindo errado, faz com que essa ansiedade possa desencadear em você. Outra situação muito comum é de jovem no término do terceiro ano. É quando vem aquele momento de preocupação do futuro, a autocobrança, do que vai fazer, sentimento de inferioridade por se achar incapaz, começa a se comparar ao colega, já se acha inferior, acha que não tem condição financeira, vê os colegas fazendo plano para o futuro, então essa autocobrança também desencadeia ansiedade em você. O acúmulo dessas autocobranças podem desenvolver agorafobia, que é o medo de situações ou lugares que possam causar constrangimento ou impotência. Outra consequência da ansiedade é a depressão. A depressão é o acúmulo de tristeza, fazendo com que você perca o interesse de coisas simples da vida. E quando muito avançada, essa pessoa perde a total capacidade de viver como uma pessoa normal, ficando assim em estado vegetativo. Enquanto você tem força, lute. Não se entregue a esse sentimento, que não só destrói você, mas também toda a sua família. E com a depressão, também existem outros fatores que podem desenvolver, como algum trauma que você viveu no seu passado, trazendo assim um ataque de pânico, fazendo com que você reviva tudo que aconteceu consciente ou inconscientemente. Às vezes você não lembra, mas está armazenado, fazendo com que algo desencadeie em você. Outra situação é drogas, excesso de peso, também um sedentarismo, ou algum acontecimento vivido como uma traição, como um luto, alguma dor de profundo impacto na sua vida emocional, ou a descoberta de uma doença que pode te trazer uma tristeza profunda, fazendo com que você tenha uma depressão. Agora que vimos superficialmente o que podem desenvolver esses transtornos mentais, chegou o momento de você ver como fica o seu corpo físico. O corpo de um depressivo fala: cansaço constante, perda de vontade de fazer coisas cotidianas,
Isso, na continuação, piora, deixando a pessoa num estado vegetativo. Sensação de vazio ou tristeza, crise de choro e mudança de humor repetida. Tensão muscular, alteração no peso, pensamento de morte, tristeza profunda na alma. Já os sintomas físicos de ansiedade é tremor, tontura, enjoo, problemas estomacais, formigamento na mão, dormência pelo corpo, tensão muscular, boca seca, dores na cabeça, pensamentos negativos e acelerado e falta de concentração, insônia, tontura, sensação de desmaio, irritabilidade, dores pelo corpo, dores na coluna, dermatite, medo e confusão mental. É muito importante você ficar atento aos sintomas e se autoavaliar de maneira correta para tratarmos e identificarmos o que você tem. Por isso, eu vou te falar de duas situações que causam sintomas parecidos. A primeira é falta de vitamina. A segunda, batalha espiritual. Eu vou te falar de 3 vitaminas que a ausência dela provoca sintomas de ansiedade e depressão. Vamos começar com a ausência de B12, trazendo cansaço, falta de ar, formigamento na mão, fadiga, fraqueza, confusão mental, perda de apetite, tremor. Essa é algumas situações físicas. Agora nós vamos ver a falta de ferro. Como fica em você? A falta de ferro, ela traz também um cansaço excessivo, um desânimo, irritabilidade, inquietação nas pernas, sensação de desmaio, dificuldade de concentração, dor na cabeça, falta de ar, insônia ou sono prolongado. E a ausência da vitamina D traz alteração no humor, cansaço, dores nos ossos, dores nas articulações, queda de cabelo, tristeza com frequência, insônia e também falta de concentração. Por isso, eu te aconselho amanhã procurar logo o médico e solicitar os exames de ferritina, vitamina D e B12, para nós conseguirmos identificar se o que está faltando em você é vitamina ou se realmente você está sofrendo de depressão ou ansiedade. A outra situação é batalha espiritual. Você já começa com a sensação de estar com uns 10 quilos aqui nos seus ombros. Você fica irritado, incrédulo, começa a se sentir cansado ao extremo, com pensamentos negativos. Você fica para baixo, o teu corpo começa a ter enfermidade, você fica gripado, sua imunidade baixa. Tudo na tua casa começa a quebrar, as pessoas te olham, parece que estão com raiva de você, você consegue ver claramente no olhar. Você consegue sentir toda essa batalha ao seu redor. A sua casa começa a ter briga constante. Tudo começa a ficar diferente. A atmosfera fica diferente. Você começa a sentir fraqueza, desânimo, vontade de ficar só. Não quer sair mais de casa para nada. Você começa a ficar mais irritado. Você não consegue ter paciência com ninguém. Você não consegue louvar, você não consegue orar, você não consegue ler a Bíblia. Você não consegue ouvir uma pregação, você não consegue nada mais que relacione a Deus, porque tudo que você quer é ficar só. Seus pensamentos começam a ficar meio confuso, perturbado, e você começa a ter uma insônia constante. Agora, olha para mim e presta atenção. Na batalha espiritual, você acorda entre 2 a 4 da manhã. E nesse meio tempo, a perturbação na tua mente é tão grande, pensamentos tão acelerados, que você começa a buscar distrações. Começa a assistir vídeos no YouTube, começa a assistir vídeos nas plataformas digitais. Na realidade, você está tentando fugir de uma batalha que você precisa criar forças para vencer. Ao contrário, não só a sua vida é destruída, mas de toda a sua família. Porque se está acontecendo uma batalha espiritual, existem N causas. Pode ser obra de bruxaria, feitiçaria, macumba, pode ser inveja, pode ser algo que Deus já está preparando para te entregar e Satanás está tentando roubar. Então fique muito atento. Porque se você não tem depressão, se você não tem ansiedade, se os seus exames de rotina de vitaminas estão em dia, é bem provável que essa batalha espiritual seja para destruir você e toda a sua família. O mundo espiritual, ele é muito real.
Por isso que Jesus fala, não só de pão viverá o homem. Isso tudo que você vê por trás, se você tivesse o teu olhar espiritual aberto, você ia conseguir ver a luta que existe de demônios para destruir a sua história. Observe que esses sintomas superficiais que foram falados, como a ausência de vitamina, batalha espiritual, depressão, ansiedade, são todos bem parecidos. Então, para você dar continuidade à descoberta do que realmente você tem, é necessário você ter um acompanhamento completo comigo ou com algum profissional de sua confiança. O fato é que o que você tem, existe sim solução. Eu quero te ver voltar a sorrir, voltar a viver, voltar a ter felicidade. E para isso você precisa conhecer o mundo espiritual. E tudo começou quando Deus criou o mundo, com a queda de Satanás na terra, fazendo com que ele perdesse o único dom que ele tinha do louvor, sem o poder se redimir, e isso porque ele nunca se arrependeu do que ele fez com o Senhor. Ao ver Deus criar todas as coisas na terra por meio da palavra, mas o ser humano com suas próprias mãos para deixar em nós, no nosso corpo, a sua digital, fez com que Satanás criasse um ódio terrível de nossas vidas. Porque Satanás pecou e não teve perdão. E quantas vezes você tem pecado, mas quando você chora diante do Senhor, Ele tem escutado as tuas orações. O Senhor tem respondido orações tuas, mesmo você sabendo que você não é merecedor. O Senhor tem feito na tua vida situações lindas. Eu acredito que esse momento você está vendo derrota. Mas olha para o teu passado, olha tudo que Deus proporcionou você conseguir. E você sabe que você não era merecedor. Você sabe os pensamentos mal que você tinha, os desejos mal que te perseguia. E ainda assim, no teu pior momento, Ele tem ouvido a tua oração. Ele tem te guardado como pai, porque Ele te ama. E esse amor incomoda muito o diabo, sim. Satanás vive ao redor buscando a quem tragar. Mas a Bíblia também vai nos garantir que o Senhor envia anjos ao seu redor para te guardar por todo o caminho. Você só precisa se achegar a Deus e permitir que esse nosso Deus possa te proteger em toda circunstância da sua vida. Aprenda a lutar espiritualmente e seja vencedor da sua história, sem permitir o mundo espiritual, a inveja, a macumba, obras malignas, palavras de maldição, maldição hereditária, destruir o futuro brilhante que Deus tem para você. Finalizamos essa primeira aula, nosso primeiro dia. Eu espero que você tenha gostado. Nas próximas aulas eu vou te ensinar a usar as ferramentas corretas e também criar no teu corpo antidepressivos naturais. O fato é que essa tristeza vai passar e o nome do Senhor será glorificado. Não esqueça de entrar no grupo de WhatsApp que vai estar descrito aqui na tela.